Fala pessoal, a todos vocês que estão nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, bom dia, boa tarde, a qualquer momento que você estará assistindo a esse podcast. Está no ar mais uma edição do Jai Papo Reto Podcast. Hoje, nesta noite de sexta-feira, dia 20, nós estamos recebendo aqui uma participação muito especial do nosso querido irmão e amigo Djalma de Jesus, que vai contar toda a sua história de superação, toda a sua história e carreira na área musical, agora também no mundo gospel. Ele vai falar um pouquinho de tudo o que aconteceu. Desde já dizer que você também pode participar com a gente, mandando as suas perguntas, interagindo conosco aí através do nosso chat no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. O Jai Papo Reto hoje está de folga, está só nos bastidores. Jai hoje está só nos bastidores. Mas, desde já, eu gostaria de abrir aqui o podcast de hoje, dando uma boa noite ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Djalma de Jesus. Fique muito à vontade aqui, né? Eu tenho certeza que esse vai ser um papo muito enriquecedor. Quem gosta de música vai gostar muito do nosso papo. Quem gosta também de falar das coisas de Deus, da palavra de Deus, também vai gostar. Muito boa noite, Djalma. Boa noite, irmãos. Boa noite, JP, nosso amigo Jai Papo Reto. Irmãos e irmãs e ouvintes do nosso projeto, desse Papo Reto de podcast, estamos aqui à sua disposição. É isso aí, minha gente, é isso aí. Aí alguém que pode estar perguntando assim, cadê Jai? Jai é cara alta, Jai ele agora está só fazendo as... Brincadeira, minha gente. Ele tá hoje estará fazendo... cumprindo outros compromissos, né? Mas enquanto ele não cumpre esses compromissos, ele diz que quer falar aqui. Não é isso, Jai? Depois, pronto, então daqui a pouco ele fala, antes de ir pro compromisso. Mas vamos começar a nossa conversa aqui, né? Fique muito à vontade, viu, Djalma? Tô tranquilo. De forma descontraída. Em nome de E aquela Jesus. pergunta que não quer calar, né? Como foi que surgiu a história de Djalma com a música? Logicamente, você não, quando começou na música, não era na música gospel. Então eu gostaria que você falasse aqui pra gente, para as pessoas que lhe conhecem. Inclusive, eu sei que você é muito conhecido aqui em Itabuna, né? Como foi que surgiu essa história de Djalma de Jesus, antes, né, chamado de Djalma Bahia, muito conhecido por aí? Tem uma história de vida muito interessante. Era conhecido como Djalma Bahia, sempre na área de cultura. Eu já comecei como jogador. Tenho o maior orgulho de dizer que fui jogador profissional aqui nas décadas de 70, 74. Aí, quando eu saí do futebol, a carreira não deu certo, não estava nos propósitos de Deus. Eu me afastei e fui para a música, que eu sempre gostei da noite. Eu gostava muito da noite, da boemia e tal. E aí, uma coisa que virou construção, depois virou profissão. Eu fui profissional, fiquei na noite durante 30 anos, como forrozeiro, seresteiro, graças a Deus, mas não era propósito de Deus eu continuar. Jesus já vinha me sondando já. Nesse paralelo, quando eu comecei a jogar futebol, que eu sempre fui envolvido com cultura e arte, não deu certo, eu digo, vou partir. Jesus já estava me sondando, já sempre eu recebia convite, eu frequentava algumas igrejas, mas... tudo é no tempo de Deus e o propósito era dele. Ele não tinha me preparando e gostava do que fazia. Tinha, né, era hobby, que virou hobby. Era profissão, né? Virou profissão. Aí não tem como. Isso. Aí, no caso, começou como um hobby. Desculpe interromper aqui, né? Estamos bem descontraídos. Começou como um hobby e depois passou para uma questão mais profissional. Como você falou, você jogava o futebol, esporte, né? Que eu gostava. Mas o que levou assim para essa transição do futebol para a música? Porque são duas áreas totalmente diferentes, né? Primeiro, segundo, o problema tem a ver porque ela, além de ser um ego, é prazeroso, né? Eu tinha prazer do que eu fazia. Mas eu falo assim, eu comecei novo no futebol com 14, 15 anos. Fui profissional com 17, 18 anos, já era profissional. Mas, naquela época, 30 anos atrás, mais ou menos,
30, 40 anos, o futebol não era glamour, não tinha glamour, Sim. não era essa valorização, entendeu? Verdade. Eu joguei aqui na cidade, fui cotado várias vezes para jogar no Vitória, no Bahia, mas por questão de ser menor de idade, eu dependia da autorização de minha mãe. Ainda hoje estava até conversando com ela sobre isso, mas Jesus sabe o que faz, é tudo coisa de Deus. Aí ela não deu autorização, com medo de eu me perder, ir para Salvador, chegar lá Coisa novo. de mãe, né? Eu acho não, que mãe, não quero mãe, você negócio de futebol, né? mãe só muda o endereço, mas eu acho que às vezes É o tem cuidado. aquela coisa Hoje eu do entendo que era cuidado, né? medo. Alguém pode, que é uma linha muito, como é que a gente pode dizer, Djalma? Uma linha muito fina entre o cuidado e o excesso, né? Porque às vezes eu conheço casos de mães que cuidaram tanto que não permitiram que os filhos avançassem. Ficou ali naquela redoma, né? Tá uma trava. Não estou dizendo que é o seu caso, mas estou contando aqui para a gente contextualizar. Ela não empatou, mas né? ela deu uma segurada boa, né? Sim. Por medo, por eu ser novo demais e não ter experiência, ela tinha medo de vaidade, de eu chegar, de ser, né? Hoje não, hoje você já tem empresários. O mundo é outro hoje. Hoje o mundo é outro. Naquela época, e foi importante isso, que eu não estava preparado para chegar em Salvador com 14, 15 anos. Eu vejo esses adolescentes que vão lá para fora, quando chegam lá, ó, é uma choradeira, vem embora, não fica, abandona. Eu não, eu estava preparado psicologicamente, mas minha mãe, eu como sempre fui um filho obediente, eu respeitava muito. Então ela não assinava. O rapaz do Vitória teve aqui, o pessoal do Bahia, porque era novinho, mas jogava, graças a Deus, tinha um futebol bom. Aí, quer dizer, aí isso criou uma resistência. Aí o que é que eu fiz? 22 anos, já estava ficando velho, né? Aí digo, agora eu vou partir, já estava na noite, começando a frequentar a noite, aí me apaixonei pela música. Aí comecei a ver a boemia, depois da boemia veio a música. Aí digo, agora eu vou ser cantor. Peguei um violão, comecei a fazer. Eu fui pioneiro, eu tenho orgulho, eu estava falando isso para meu neto. Eu fui pioneiro aqui de voz e violão. Eu ganhava bem, eu ganhava Seresta, hoje, eu ganhava mais de um salário para tocar na noite. Parece mentira, né? Eu cobrava um salário e a minha agenda era cheia. Interessante. Hoje não. Tô focando nesse assunto aí, né? Que tem a ver com a valorização do artista. Sim. Você falou que ganhava mais um salário naquela época. Isso há quantos anos atrás? 30 anos atrás. 30 anos. Mas eu hoje, comecei com 30 anos. Eu acredito que essa não é a realidade de hoje. Não. Né? Pelo contrário, infelizmente, a valorização musical caiu bastante, né? Eu vejo aí músicos talentosíssimos em Itabuna. Você vai em alguns... Apesar que eu não sou tão frequentador, viu, já? Eu não sou tão frequentador assim dos ambientes de barzinho em Itabuna ou de restaurantes. Mas eu percebo que os músicos excelentes em nossa cidade, recentemente mesmo. Muita gente boa. Eu estive na vizinha cidade de Ilhéus, em um evento lá da Murk, que fez 40 anos, e uma moça chamada... ela canta de uma banda cerimonial, me fugiu o nome da moça aqui agora, mas eu vou lembrar durante no nosso bate-papo aqui. Ela canta muito bem, muito bem. E ela compartilhava com a gente, nos confidenciava, olha, eu estou pensando seriamente em sair da música, porque nós não somos valorizados, né? E aí quando você me fala aí dessa questão da valorização, naquela época já ganhava bem e tal, bem, né? Olha aí que coisa... outra coisa, o custo de vida era bem mais baixo, né? Eu sou da época, eu ainda alcancei aqui a época de ouro, a época do cacau. Então, quer dizer, o dinheiro rolava solto. Sim, os caras não tomavam... Tem esse fator também, tinha esse fator, o pessoal podia pagar. O cara podia pagar. Um barzinho, rapaz. Você conhece um cara chamado Lula? Chama Lulas Bar, ele fica sempre ali no Mangabinha. Ele tá com um barzinho ali. Aí falou assim... ele falou assim, Djalma, eu vendo churrasco aqui, vendia na época, era em pedaço. Vendia igual rodo. Aí ele teve essa ideia de botar som ao vivo. Aí eu comecei fazendo som ao vivo lá. E foi crescendo, a cidade foi crescendo. Hoje chegou nesse nível aí, né? De desvalorização. Por quê? Porque muita gente fazendo, né? Muita gente fazendo, não tem qualidade, não é profissional. Isso. Aí isso foi me incomodando também, viu? Aí você vai passando. Porque o cara que trabalha com qualidade acaba se sentindo desperdiçado. Porque hoje a qualidade também caiu muito, né, Djalma? Tanto na qualidade musical como na qualidade de letra, essas coisas. De tudo, a minha música é uma música secular, mas é uma música boa. É o quê? Eu tocava forró, seresta, cheguei a montar grupo de axé na época, mas não foi à frente, porque não era a minha linha mesmo, né? Aí comecei junto na época com alguns cantores aqui que hoje são famosos, mas aí não é que eu me desanimei, eu achei que não, é como essa menina falou, desvalorizado. Aí comecei a desvalorizar, rapaz, eu tô fazendo uma coisa só por ego, eu vou parar.
Aí Jesus foi tocando no meu coração, aí vinha a parte agora gospel, que eu digo, agora eu vou parar. Mas nós vamos chegar nessa parte ainda. Eu parei. Vamos chegar nessa parte, dar uma seguradinha aí, que a gente tá falando dessa questão da valorização, né? Nessa época existia essa questão da valorização, mas eu queria saber o seguinte, talvez isso seja também uma dúvida das pessoas que estão nos assistindo, nossos amigos. Você falou futebol, música, mas quando foi que Djalma, o antigo Djalma Bahia, né? Djalma Bahia descobriu que era Djalma, Cantor. Que era cantor. Cantor, sim. Na noite. Eu frequentando na noite, eu gostava muito da noite. Eu sempre fui boêmio, sempre gostei de festa, né? Sim. Aí quando eu ia para esses lugares, o pessoal me chamava para cantar. Me dava um espaço. Então, quero abrir um espaço. Aí eu comecei a cantar. Aí comecei a pegar. O pessoal começou a gostar. Começou a falar, você canta bem e tal, papapá, e tal. E foi indo. Quando eu parei, eu fui bancário durante 15 anos. Aí quando eu saí do banco, eu encarei a música. Eu digo, agora eu vou ser músico. Aí peguei o violão, botei debaixo do braço. Aonde eu chegava, né, já tinha acabado de me casar, tinha que criar os filhos, e aproveitei de um ter útil ao agradável. Eu tinha que trabalhar. E o futebol não estava me dando renda. O que aconteceu com o futebol? Por que eu larguei o futebol? Porque naquela época não era valorizado. Não era valorizado, eu tinha que sair. Entendeu? Os contratos não vinham, porque além do prazer, tinha despesa, né? Sim. Aí minha mãe falou, não sei, minha mãe já se queixava, achava ruim. Você tá bom de arranjar um trabalho que esse negócio de futebol não dá dinheiro. Não dava mesmo, realmente. E eu acho que esse é um dilema de muitos, até hoje, não né? Dá, até o hoje. O menino tem talento, né, pro futebol. E ele acaba com esse talento desperdiçado porque às vezes não vê logo um retorno. Não tem retorno. E se vê nesse dilema, né? Entre continuar no futebol, ele passa do prazo, entre continuar no futebol ou trabalhar, às vezes, para ajudar no sustento da casa, trabalhar para ajudar, né? Não, eu tive que trabalhar, porque eu me casei cedo, me casei com 20 anos. Sim. Aí veio meu primeiro filho. Aí eu no futebol, eu não ganhava um salário assim determinado, ganhava uns cachês e tal. Aí veio a necessidade de eu criar meu filho. Uhum. Aí Jesus me honrou, me deu esse emprego na época, né? Eu fui pro banco, aí vou parar com o futebol. Eu tava com 20 e poucos anos, 26, 27 anos. Aí parei. Quando eu parei, fiquei 15 anos no banco. E paralelo ao banco, eu gostava de ir na noite, foi que eu descobri a música, né? O pessoal me chamava, dava uma palhinha, só eu. Tem um menino que gosta de cantar, chama de Djalma, aí chamava. Aí foi a descoberta. Aí foi a descoberta, aí foi o nascimento de Djalma, que Bahia, virou Djalma Bahia, porque eu jogava futebol. Aí, em vez de chamar de Djalma, né? Chamava de Djalma Bahia por causa esse nome veio do futebol. E de lá para cá, essa escolha de tocar na noite, da seresta, foi exatamente nesse período ou foi quando você deixou o banco? Profissionalmente, quando eu saí do banco. Ah, sim. Eu fiquei 15 anos no banco. Paralelamente ao banco, eu saía na noite, chegava palhinha de graça e tal. Aí, quando eu me desliguei do banco, eu não podia ser profissional, aí virei profissional da música. Larguei o banco, Perfeito. Aí comecei a cobrar cachê, comecei a viajar, a fazer... Gravei 12 CDs, olha como a história é diferente. Quando a pessoa não tem que ser, não vai ser se não for da vontade de Deus. Tudo hoje eu devo a Deus, porque Ele me capacitou, me deu talento. Eu gravei 10 CDs e 2 DVDs. Cheguei a alguns programas lá fora, mas não teve aquela explosão. Não era para ser, entendeu? Talento tinha, graças a Deus tem, mas não era para acontecer. Ninguém quis investir, entendeu? A música era boa. Até hoje o pessoal ainda faz hoje, não. Era muito bom na época, né? Aí o propósito de Deus é um, e Jesus me sondando, né? E eu aí você vai ficando, né? Vai amadurecendo, né? Vai vendo que as coisas não andam. Aí você tem que tomar uma posição, né? E foi o que eu tomei. A minha família toda... Pode entrar no Evangelho, vamos entrar no Evangelho agora. A minha família toda evangelizada já, a minha esposa, meus filhos, e só eu, naquela vaidade, só vaidade, que eu não tinha mais... Eu não tocava por dinheiro, eu tinha prazer às vezes, mas era só vaidade, eu não tinha... Porque você tentou, esses dias nós estávamos conversando no off, né, vamos dizer assim, você tentou de todas as formas deslanchar a carreira, vamos dizer assim, né? Eu queria... Ficar conhecido. Eu não queria, viu, JP? Eu falo assim, JP, eu nunca toquei por dinheiro.
tudo que eu fiz na minha vida e faço até hoje é por amor. É lógico que o dinheiro ia ser consequência. Claro. Eu gostava de glamour, eu gostava de me aparecer, entendeu? Eu queria ser famoso, mas não, se dinheiro viesse, era bom, mas não veio. Aí o que é que vai acontecendo? Você vai, o tempo vai passando e você vê que aquilo não é para você. Sim. Entendeu? Aí eu digo assim, tá na hora de parar. Aí sem conhecer a verdade, sem conhecer o evangelho, sem conhecer, Senhor, eu vou parar. Porque o que é da minha vontade não é da sua. A minha vontade não é a sua. A sua é outra, eu vou ter que respeitar. Não era cristão, não frequentava igreja, não era... tinha temente a Deus, rezava, católico, criado no catolicismo, temente a Deus todo o tempo, mas... Estava que nem Jó, né? Conhecia assim a Deus, de ouvir falar, né? Mas não de andar. Né? Eu não segui os passos, né? Uhum. Mas os padres e os pastores diziam assim, já, o bom de você, que você é temente, você é obediente, você faz tudo que mandava fazer, eu fazia, por quê? Entendeu? Mas o certo seria mesmo eu andar dentro do evangelho. Quem não segue o evangelho, não é impossível seguir o evangelho. Os 10 mandamentos, e até hoje é impossível, mas você tem que seguir. E eu não conhecia os 10 mandamentos. Nós vivemos pela graça. Hoje nós vivemos pela graça. Mas trazendo aqui para sua questão, meu amigo, fala um pouquinho pra gente o seguinte, já que nós já falamos dessa parte do Djalma Bahia, né, como foi esse envolvimento, como foi que entrou na música, vamos falar um pouquinho agora desse seu encontro, desse seu novo momento, que é esse seu encontro, de fato, com Deus, com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus. Conta aí um pouquinho como é que foi essa transição, como foi essa mudança. Porque Jesus é o seguinte, Jesus ele é tão maravilhoso que ele usa as pessoas. Eu mesmo lá atrás, no mundo secular, eu já ia para a igreja cristã, evangélica, só que não tinha chamado. Eu ia por vaidade, adorava, gostava, frequentava. Mas não ficava, sabe por quê? Porque tinha um lado diferente, né? O lado da religiosidade que eu não tinha. Eu não era religioso. Eu era um cara assim, frequentador. Tinha uns amigos meus, vamos lá pra igreja, embora. Aí queria lá e tal. Aí o pessoal gostava e tal, achava lindo. Não voltava mais, voltava pra igreja católica. Porque na igreja, na religião minha cá, eu tinha liberdade para fazer o que eu queria, né? Entendi. E lá não tinha. Aí... o encontro se deu quando o evangelho foi para dentro da minha casa. Sim. A minha esposa se converteu. Meus filhos estão com 15 anos de evangelho. Eu fiz agora 6 anos, né, que eu entreguei minha vida para Jesus. E foi um chamado. Você sentiu esse chamado de Jesus? Como é que foi essa experiência, Djalma? Eu fui conhecendo a palavra, né? Eu fui conhecendo a palavra e... foi vendo que era uma coisa diferente, não é isso? Foi vendo que era diferente. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Entendeu? Eu entendi que o meu chamado se deu mais por causa da minha redenção, né? Eu comecei a abandonar as coisas que eu fazia. Parei de beber, que eu bebia nessa época. Eu não tinha vícios horríveis. Era bebida, afinal. E era aquela bebida que só ia quando alguém me chamava. Aquela bebida que vai com as outras. Ninguém vai... se você... Eu ficava 1 ano sem encontrar com uma pessoa, eu não bebia. Mas só ia encontrar. Então era bebida de vaidade. Aí há 10 anos atrás, eu parei de beber, né? Parei de beber, se for parar. Aí fui parando, mas a vaidade continuou. Eu queria glamour, eu queria fazer sucesso, continuei gravando. Aí quando eu fui para a igreja, que a igreja foi interessante. Olha, Jesus usa a pessoa de toda maneira. Eu fui por curiosidade. Eu fui mais por curiosidade. Minha esposa ia e eu levava ela para ir sozinha, ficar preocupado para ir e vir sozinha. Aí eu ia, sentava, ficava ouvindo a palavra. E aquilo ali a palavra foi, né? Foi me alimentando. Falando, né? Você vai tocando o coração. Aí quando pensou que não, já estava levantando a mão. Deus tocou o coração. O pastor, quem vai aceitar Jesus hoje? Aí eu levantei. 2 anos depois vem a pandemia. Aí eu, meu Deus do céu, foi agora em 2020, né? Aí, eu quero me batizar, pastor. Aí ele não podia. Fiz 2 anos, comecei estudo bíblico. Já estava pronto, já absorvendo a palavra. E eu digo a você uma coisa, viu, JP? O que mais facilitou para a minha conversão de evangélico foi eu abrir mão da vaidade. Eu era muito vaidoso. Bebida, vícios. Hoje eu entendo. Você quer subir, tem que perder.
Não, a carregar a cruz é difícil de jeito. Ninguém quer carregar a cruz, porque é pesada. Aí você não quer abrir mão dos prazeres da vida. Mas como eu não conhecia a verdade, eu achava que era normal. Eu não, eu posso fazer, mas não podia. Aí só teve eu só tive esse conhecimento quando eu conheci a verdade. Quando Jesus me tocou, que eu conheci a verdade. Você não pode fazer isso. Eu já tinha parado, eu não precisei ir para a igreja para dizer, foi para a igreja, parou de tocar, parou de cantar, porque não. Eu já tinha parado de beber 10 anos que eu não bebo. Sim. Entendeu? Eu já tava super. Eu agora fiz 6 anos de evangelho. Você frequenta a Boas Novas, né? Na verdade, eu não sei se pode nem falar, né? Claro que pode falar. Eu sou da Igreja Boas Novas, que é um ramal da Batista, né? E nós somos Batista, graças a Deus. Aí eu me encontrei lá, mas JP, eu digo a você o seguinte, ó. Jesus te prepara na hora certa e você vai. Agora, se não abrir mão, se você não abrir mão do pecado, você não vai. E é pecado. O que é pecado? Fazer tudo aquilo que Deus não gosta. Bebedeira, muita farra, coisas erradas, entendeu? Aí Jesus vai tirando aos poucos. E outra coisa, se eu falo, todo dia eu falo, ó, se eu não tivesse parado de beber, eu não teria. Eu tava na rua até hoje. Eu tava no mundão. Que a bebida afasta você. Vai puxando, né? Ela é incentivadora. Quando você me chamava, né? Vamos pra igreja, eu digo, não, eu tô com um churrasco lá na casa de fulano. Não vou não, rapaz. Aparecia a festa do nada. Eu tava em casa assim, daqui a pouco. Ô, Djalma, tem um aniversário, não sei onde, não sei quantas caixas de cerveja e tal. A bebida. Aí Jesus, quando ele viu a minha libertação, foi quando eu parei de beber. Aí parei. Quando eu parei, eu comecei a enxergar o caminho, que é a igreja, né? O caminho de Jesus. Você começa a ouvir a palavra, você começa a assimilar. E já tem, graças a Deus, tem 10 anos que eu não bebo. Pronto, aí deixou de ser o Djalma Bahia. Djalma Bahia e passou a ser Djalma de Jesus. Esse nome né? foi uma profecia. Porque tinha um amigo meu, ele deve, não sei se ele está assistindo, ele é Fernando da Batista. Ele me conhecia como Djalma Bahia. A gente, na época que a gente era do mundão, ele também era, ele tinha um grupo de pagode. A gente tocava pagode e tal. Aí um dia ele me viu em um certo lugar. Aí o rapaz da loja falou, você conhece Djalma Bahia? A partir de hoje eu vou profetizar, você é Djalma de Jesus. Rapaz, esse homem tem uma boca tão santa. Forte, hein? Forte, que depois de um mês eu já estava na igreja. Aí ele me deu uma Bíblia que eu não conhecia. Você tem Bíblia? Não tem. Você não tinha, eu vou te dar uma Bíblia. Aí me deu uma Bíblia, eu comecei a ler essa Bíblia. Ali, depois eu encontrei ele, já agradeci, já louvei por ele, já falei, pessoal, você foi profeta, Jesus te usou. Porque você fala, e a partir de hoje, não aceito ninguém chamar você de Djalma Bahia, que é o nome, né, do secular. Aí ficou Djalma, já digo, não sei, pode ser. E claro que, logicamente, esse encontro que você acabou de falar aí, né, dessa mudança, vem com a mudança na sua família, que você falou, né? Juntamente com a leitura da própria Bíblia, que você acabou de dizer. A Bíblia foi determinante na minha vida, porque eu quando era católico, um cristão católico, ia para a igreja e tal, às vezes ia, às vezes não ia, não costumava assistir missa e tal, mas não lia a Bíblia, nunca li. Uhum. Você sabe que você ficar 30 anos sem ler uma Bíblia, você indo para a igreja, nunca... Eu vim ler a Bíblia agora no Evangelho. É aquela coisa, sabia que existia, mas era mais um livro. Não... Era mais um livro. Aí quando eu ganhei essa Bíblia, que eu li, entendeu? Ali foi uma transformação, que é a palavra de Deus, né? Uhum. Eu senti uma mudança muito grande. Aí você começa a ler, você começa a ver a verdade, e Jesus já trabalhando nessa área, né? Entendeu? Maravilha. Então, Maravilha. E eu falo assim para os irmãos todo dia, rapaz, basta 2 coisas você fazer para aceitar Jesus. É difícil já? Não! É difícil. Não, é difícil você caminhar com Jesus, porque a caminhada é longa. E carregar, né? Tem muitas coisas. A renúncia. Né? A renúncia, né? Aí eu falei, basta 2 palavras. Você entra no seu quarto, pede perdão a Deus, e entrega a sua vida para Ele, o resto Ele faz. E foi assim. Eu nunca tinha entregado a minha vida para Ele. Eu só lembrava de Jesus, de Deus, quando estava na época da dor, quando estava, né, doente. Aquela velha história, é como se Deus fosse um pronto-socorro. Parece que Jesus era... Na hora da dor... na hora da dor, você, meu Deus, aí Jesus vinha socorrer, que Ele é misericordioso, mas não tinha conhecimento espiritual. Ô Djalma, vamos falar um pouquinho da música, né? Lógico, você vinha da noite, vinha de toda essa questão de seresta, de forró. Você cantava ali música popular brasileira, né? Gostava muito da música popular. E aí você teve essa mudança. Você teve essa mudança e hoje você canta também no Hoje eu sou gospel, um né? levita, canto só gospel.
Gospel, eu gosto de música, eu gosto de louvor. O que aconteceu? Uma da maior dificuldade que eu tive para como é que diz, para me evangelizar, era o que eu ia fazer. Eu não sabia o que ia fazer. Inclusive, conversei com o pastor antes. Eu falei, pastor, eu ainda não levantei a mão ainda, porque eu vivo da música. Eu vou viver de quê? Aí ele falou bem assim para mim, ó, Jesus não vai deixar de faltar nada. Não se preocupe, não vai faltar nada na sua casa. Eu falei, pastor, mas eu só sei fazer isso. Você pode fazer louvor na igreja. Eu vou abrir um espaço para você louvar. Aí o grande medo de muitos artistas aí, que eu conheço alguns amigos meus que ainda tá na igreja e tá no mundo. Eu falei, olha, você não pode servir a dois senhores. Quando eu abri mão da noite, eu tive que largar tudo. Eu não posso ficar tocando, né, um pé no mundo e um pé na igreja, não. Eu abri mão, eu mergulhei de cabeça mesmo, disse assim, eu vou, seja o que Deus quiser. Eu não pensei se ia passar fome, eu só queria saber o que é que eu ia fazer. Como Jesus fechou essa porta, ele abriu outra. Hoje eu sou um levita, graças a Deus, se eu quiser louvar hoje. Eu tenho aqui, ó, 1000 igrejas aqui em Itabuna para louvar. Que bom. É convite um atrás do outro, graças a Deus. Porque conhece o meu trabalho lá atrás e vê hoje o trabalho. A mudança, a transformação. Então Jesus não, ele foi misericordioso comigo, né? Você não vai sentir falta. Hoje, jovem, digam você, JP, eu não sinto falta de nada. Eu não sinto falta, sabe? Dos prazeres do mundo, de música. Esse dia eu encontrei um amigo meu, aí ele falou assim, ele falou, Djalma, tá tocando muito? Eu falei, é só para Jesus agora. Aí ele falou, eu me converti, tô seguindo o evangelho. Tá ganhando muito dinheiro. Aí eu falei... É como se dinheiro fosse tudo. Né? Aí eu falei para ele, Senhor, perdoa, não sabe. Eu falei, só, meu irmão, eu não aceitei Jesus por dinheiro. Eu não estou na igreja por dinheiro. Eu aceitei Jesus por amor. Eu fui por amor, estou por amor. E outra coisa, você, eu digo, ó, não está faltando nada na minha vida. Você não estou com dinheiro no banco, não estou rico, você não está vendo de carro, em glamour, mas não está faltando nada na minha casa. O pão de cada dia não falta. Olha que coisa boa. Eu estou em um estado de Espírito Santo muito bom, sabe? Eu estou um espírito tranquilo, não estou agoniado. E eu digo a você, se eu estivesse lá, eu estava desesperado. Você sabe por quê? Porque as portas estavam fechadas. Não estava dando nada certo. Por que eu queria lá? Se as portas estavam se abrindo cá para Jesus. Então, quando eu entreguei minha vida, eu não entreguei por dinheiro. É o que vocês pensam. Entendeu? Ele falou isso para mim. Então você deve estar ganhando. Eu digo, rapaz, é o contrário de você. Você pensa que igreja é dinheiro. Não é. Jesus não é dinheiro. Tem até um louvor. Mas ele é real. Ele é real. Por falar em louvor, daqui a pouquinho. A gente vai dar uma palhinha. Isso eu quero ouvir um pouquinho da sua palhinha. Até porque, além de cantor, você também é compositor, né? Eu sou compositor, mas eu ainda não compus. Fazia composição lá. Lá no Mudana fazia. Tinha no gospel cá hoje. Ainda não, que eu tô orando para o Senhor que ele vai me dar. Para dar essa iluminação. Porque é dele, não é meu. Ele vai dizer assim, grava esse louvor aí. Eu tenho pedido a ele nas minhas orações para ele botar um louvor. Olha, e eu vim. Já veio assim, mas ainda não é o tempo dele. Tudo é o tempo dele. Pronto. Enquanto isso, eu queria falar dos nossos parceiros, viu, Mike? Vou falar dos nossos parceiros, que é o tempo que o Djalma pega ali seu violão, né? Pra gente poder dar essa palhinha aqui. Mas enquanto o Djalma se aparenta aí, nós vamos falar um pouco. Se aparenta não, se prepara, né? Se arruma. Vamos falar um pouquinho aqui dos nossos parceiros, o Grupo Mundial, né? Que é um parceiraço aqui do podcast do Jai Papo Reto. Pode pegar? Temos também... Pode ser, fique à vontade. Temos também a Trade Papelaria, a informática, papel, tudo que é de papelaria você encontra aí na Trade Papelaria, que é nosso parceiro. Temos também a Transshare, né? Cargas e encomendas. Maravilha. Qual é o nosso próximo posto do gordo? Lavagem geral, pinturas automotivas, lavagens de banco, né? A Design Estofados também. Pensou aí em estofados, pensou na Design Estofados. Nosso querido irmão aqui, ó, Djalma, Adson do Gás. Adson e Sexta também tá aqui. Precisou do gás, olha o gás. Chama aí o Adson do Gás. É aqui no bairro? Adson, irmão, marido de Suzy, lá da Boas Novas. Isso. Qual o próximo? Mirasul. Essa grande empresa aí, Mirasul, pensou em construção. Pensou em Mirasul, na Avenida Itajuípe, 79, Santo Antônio. E também não vai aparecer aqui, mas eu falo para vocês, blog Cacau News, né? Você que quer ficar bem informado, a informação que você precisa. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, nessa nossa pausa da música, para poder
falar um pouquinho aqui do Cacau News, onde você vai poder ficar muito bem informado e falar um pouquinho de um acontecimento do dia de hoje. Infelizmente, faleceu no dia de hoje o ex-prefeito de Itapé, muito conhecido aí, o Pedro Jackson, mais conhecido como Pedrão. Essa informação você também encontra lá no blog Cacau News. Pedro Jackson Brandão, popularmente conhecido como Pedrão, faleceu, como disse, nessa sexta-feira, dia 20, no Hospital Calixto Midland, onde estava internado na UTI. Ele estava lá com alguns problemas de saúde. O Pedrão, ele teve cerca de 4 mandatos na nossa vizinha cidade aqui de Itapé, além de passagens pela presidência da MURC, entre outras instituições, ou seja, era uma liderança respeitada em nossa região sul da Bahia, né? E aos 74 anos, no dia de hoje, infelizmente, o Pedro Jackson, o Pedrão de Itapé, nos deixou, né? Então aí, nossos sentimentos a toda a família do ex-prefeito Pedrão. Olha aí, falou de Miqueias o cara conhece. Também a MURC aí lamentou, né? Em nota, a MURC soltou essa nota no dia de hoje. Sobe um pouquinho aí, Mike, por favor. Essa nota da MURC, que diz o seguinte: com profundo pesar que a MURC, em nome de toda a sua diretoria e equipe, recebeu a notícia do falecimento do ex-prefeito de Itapé e ex-presidente da MURC, como eu já disse, o Pedro Jackson, ocorrido nesta sexta-feira, dia 20. Pedrão, como era conhecido, presidiu a associação no período de 2005 a 2006, o biênio de 2005-2006, e deixou um grande legado para a gestão pública municipal. Rogamos a Deus pelo consolo e conforto aos familiares e aos amigos. Está aí a nota da MURC lamentando essa perda no dia de hoje. Mas também falando um pouquinho do Cacau News aqui, que você também encontra essa informação lá para a gente passar para esse momento musical do nosso convidado de hoje. Eu vou falar também um pouco sobre uma ação da PF que está acontecendo lá no Extremo Sul, porque aqui no Cacau você encontra notícias tanto da região sul, mas da região Extremo Sul, de Salvador, tudo que acontece, né? O prefeito eleito lá de Itamaraju, ele é alvo de uma operação da Polícia Federal. O prefeito que foi recém-diplomado, o Jorge Almeida, do PSDB, está sendo alvo de uma operação de busca, né? Na verdade, ele foi alvo de uma operação de busca e apreensão no dia de ontem, na quinta-feira de 19. A ação é um desdobramento de uma investigação do Ministério Público Eleitoral, o MPE Bahia, que apura a compra de votos nas eleições municipais desse ano. Além do chefe do Executivo, também estiveram na mira da PF os secretários municipais de Esporte e Cultura, o Gustavo Souto, também o secretário de Administração, o Edson Oz, e o de Governo, o Semildes Pereira, conhecido como Bida, lá na cidade de Itamaraju. O empresário Frank Meira Feitosa, conhecido como Frank Produções, que é filho também de um vereador da cidade, também foi alvo da ação. Ou seja, a PF está trabalhando aí no Extremo Sul, está pertinho aqui da região sul, hein? Interessante que essa matéria, Mike, que surgiu aí de compra de votos, né, lá de Itamaraju, infelizmente não é uma questão só de Itamaraju. Lógico, Itamaraju está sendo alvo dessa investigação, mas muitas outras cidades que a gente sabe que aconteceram, não posso citar aqui, logicamente, que nós não estamos com esse cacife todo do jurídico aí, né, para poder falar. Mas interessante é que as próprias pessoas mesmo nos comentários falavam, né, quando é que vai chegar em Itabuna? Eu já não sei. Primeiro tem que ter denúncia, não sei se isso aconteceu aqui em Itabuna, não posso afirmar. Mas enfim, se acontecer, uma hora chega, né? Eu não vou dizer, mas o fato é, minha gente, essa e outras notícias você encontra lá no cacaunews.com, tá bom? Então, quer ficar bem informado, a informação que você precisa, cacaunews.com. Vamos seguir aqui, então, agora com a nossa... Fica à vontade aqui, vou ficar aqui à vontade, Vamos para esse momento, fique à vontade, para esse momento dos louvores, né? Nós falávamos aqui dessa sua conversão, né, Djalma? E aí agora nós vamos ouvir uma palhinha, não precisa ser todo não, um louvor que você gosta aí de cantar. Depois eu vou pedir um.
Vou pedir um que eu gosto. Eu sei que tem um Já que sei eu qual gosto. é, já sei qual é. Isso, então, eu já sei qual é. nessa sua conversão, com certeza, você passou a ouvir muitos cantores, né? Como foi essa sua influência aí na música gospel? A minha influência gospel, eu tive que... eu vi alguns cantores gospel. Um dos primeiros que eu ouvi, eu estava em casa sentado lendo a Bíblia, aí meu filho chegou e falou assim, meu filho mais velho, pai, ouça esse louvor aí. Aí foi o primeiro contato que eu tive com o do gospel, Lázaro, do antigo Olodum, né? Que Lázaro que é... Aí ele gravou Saudoso irmão Lázaro. O Lázaro, que eu vou dar uma palhinha dele daqui a pouquinho. É muito lindo o louvor dele. Mas aí, como eu gostei do louvor, eu disse, eu posso fazer isso aí. Apesar dele gravando um ritmo diferente e tal. E hoje eu já faço louvores tradicionais também, né? Esse aqui, por exemplo, é um deles, né? Que eu gosto muito. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e nunca te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou abençoar. E quando eu coloco a mão, ele vai prosperar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Legal. Deus boa, mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Legal, né, Djalma? É lindo esse louvor. Essa é uma música muito rica na letra. Ela é também, muito né? rica, é forte, Porque eu acho que fala muito com as pessoas, na realidade das pessoas, né? Choro é lamentação, Deus não gosta. Choro de alegria, lindo choro de alegria. Mas se for de lamento, não precisa mais. Você sabia que essa canção, ela foi gravada pelo Preto no Branco, mas o compositor dela é um cantor de música brasileira, Secular, né? Que é o Escandurras. Eu já Ele ouvi é um falar, dos caras mais que mais compõe aí, né? Tem o Thierry, lá, é de Salvador, Escandurras, que a galera conhece aí. Mas ele que compôs. Tá chorando porque é uma música do Escandurras. Sim. Sabia disso, Mike? Ele é uma música do Escandurras. Eu já vi ele dando essa entrevista, ele tem um bocado de música gospel. E não necessariamente não precisa ser cristão, porque o sentimento ele vem, aflora nele. Ele sendo religioso e conhecendo o evangelho, ele pode fazer. Eu lá atrás, eu tinha inspirações para fazer. Por exemplo, Roberto Carlos, ele canta música cristãs. Ele fala de Jesus, ele fala de muita coisa. Aquela Jesus Cristo mesmo é um louvor. E música cristã não necessariamente precisa falar o nome de Jesus. Não precisa. Se você tá louvando alguma coisa, falando. Isso aí é uma outra discussão, questão, né? Não tem nada a ver. Mas eu vou fazer um pedido. Você sabe que eu gosto de pedir, que eu já escutei você cantando, né? Mas você citou aí o irmão Lázaro. O irmão Lázaro, ele gravou uma música, não é isso? Você gosta muito de cantar, que é aquela lá do Não Vou Deixar Jesus por Nada. Não vou deixar Jesus por nada. Nem ouro nem prata. Que na verdade ela é um testemunho, né? Porque quando ele se converteu, muito lindo esse louvor. As pessoas pensam, esse daí, quando apertar o calo dele, ele já vai voltar para... E não foi bem assim, mas né? ele estava bem tentado, viu? Ele foi muito sábio. Jesus tem
O propósito de Jesus é um, dele foi outro, né? Mas ele foi bem, ele prestou uma grande obra no Evangelho, porque foram 20 anos, né, de serviço prestado de louvor, e muita gente se converteu através dele, sabe? Gostavam, foram para a igreja e tal, e foram tocados. Então a obra dele foi feita durante 20 anos, não foi em vão. Costumo dizer que é algo que a gente não consegue mensurar, né? Imensurável. É imensurável. Quem faz a obra é o próprio Deus nesse sentido, né? Como ele abençoou vidas, pessoas que estavam à beira de uma depressão. Eu me lembro bem naquele DVD do Irmão Lázaro mesmo, que estourou no Brasil todo. Na simplicidade, não tinha essas luzes, essas coisas todas. A primeira música que estourou foi... Meu Mestre, né? A minha vida... O gospel foi a primeira música que estourou, não foi? Isso. Meu Mestre e não aquele... Foi? E aquele... Eu Sou de Jesus? Eu Sou de Jesus, que já era um rap, né? Isso, I Miss Her, né? Que era uma música, ficou. melhor do Pom Pom É o que deu um ar. Né? Mas enfim, eu queria fazer esse pedido aí do Não Vou Deixar Jesus por Nada. Vamos ver? Tô na estrada, tô diferente. Eu não quero voltar ao passado e estragar tudo. Tô dormindo tranquilo, tô de bem com a vida. Tô falando com o Nosso Senhor como nunca falei. O melhor disso tudo é que ele responde: Filho, estou contigo, jamais desampararei. Na estrada, tô diferente. Eu não quero voltar ao passado e estragar tudo. Tô dormindo tranquilo, tô de bem com a vida. Tô falando com o Nosso Senhor como nunca falei. E o melhor é pelos amigos. Não vou deixar Jesus por namorada. Não vou deixar Jesus pelo dinheiro. Não vou deixar Jesus por nada. Não vou deixar Jesus por nada. Nem por prata nem ouro. Nem por ouro nem prata. Não vou deixar Jesus por nada. Ele deixou o quê? Né? Eu me lembro que o finado do Irmão Lázaro, ele falava muito sobre isso também. Tive a oportunidade, né, de conversar conhecer, com ele. Não só uma vez, outras vezes, uma pessoa muito humilde. O Irmão Lázaro ele era humilde, gente. Mas vamos caminhando para o final, né, dessa nosso bate-papo, que foi muito bom. Tenho certeza que... Passou rápido, né? Passa rapidinho. Eu tenho certeza que está sendo muito, muito interessante. Mas aí uma música que... Quando você canta nas igrejas, eu vou deixar aqui. Eu tenho certeza que é uma que não pode faltar. Qual é essa que o pessoal sempre gosta? Eu tenho 2 louvores hoje que eu consagrei em todo evento que eu faço. Quase Morri, de Marcos Antônio. E tem Dias de Sol, né? Essa Quase Morri, eu costumo, quando eu dou testemunho, eu falo que essa música tem muito a ver tem muito a ver com o meu momento espiritual na época, quando eu entreguei. Porque o inimigo, ele é terrível, ele é sujo, ele não vale nada, ele fez de tudo. Ele fez de tudo para me destruir. Foi, né? Mas Jesus estava já no comando. Vou dar uma palhinha dele aqui. Faz aí faz uma espécie de... Não precisa ser toda não, né? Uma espécie de mesclagem aí, eu Quase Morri com o Dia de Sol. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem, me estendeu as mãos para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro. É o fim, pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo, vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi
Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Obrigado, obrigado. Muito bem. Lindo louvor, né? Para encerrar, vamos lá com aquela que você disse aí, Dias de Sol, né? Eu vou fazer, Faz essa daí. Eu vou fazer uma aqui que Fica também... à vontade. Na verdade, eu tô falando assim, mas você está louvando a Deus, você está glorificando a Ele, né? Agora tem aquela música também, como você cantou aí, que é o Tá Chorando Por Quê, que é uma música mais de, vamos dizer assim, de uma alta... Não deixa de ser uma música gospel, mas de uma alta ajuda. Não tá assim louvando a Deus, mas tá ajudando a pessoa, né? Motivacional, exatamente. Motivacional, né? Agora, eu gosto muito de louvor tradicional. Eu tinha muita dificuldade quando eu entrei para o Evangelho. Eu falei assim, eu não gostava. Olha como Jesus é transformador. Eu não gostava de música gospel. Aí quando eu passei para o Evangelho, eu comecei a gostar. E eu gosto de louvores pentecostais. O que é pentecostal? Louvores avivados, né? Sim. Eu sou apaixonado. Mas não necessariamente eu vou ter que fazer isso a vida toda. Então eu me apaixonei muito por esses louvores tradicionais, aquele louvor bem arrastadinho que eu não gostava. Até de ouvir, gostava, mas de cantar. Aí você... É como quando eu comecei no mundo secular também, tinha esse detalhe. Ó, eu gostava da música forte, né? E não gostava de MPB, que é aquela música de intimista, né? Passei a gostar também e fiz muito. Aí eu comecei a fazer esse louvor aqui, eu comecei a gostar, ó. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Essa daí é bem conhecida, né, Djalma, no mundo um pedacinho gospel, aqui. Né? Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Eu pensei, me acostumei, não era feliz. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Foi um dia de sol, hoje sou temporal. Foi barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal.
Foi dia de sol, hoje sol temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Coração quebrado, Jesus consertou. Olha aí. Obrigado. Essa não deixa de ser um testemunho também, né? Todas as duas que você falou, tanto a Quase Morri como essa daí, fala muito do passado e do presente, né? Já fui a guerra, né? Que ele já fonte seca, hoje é um oceano, transborda, né? Oceano, então é um paralelo que fazer aí. Mas, Djalma, eu quero agradecer aqui a sua presença, mesmo. viu? Foi uma pena que foi rápido. Hoje no nosso podcast. A honra é toda minha. Que é do nosso amigo Jai, que não está aqui hoje. Sim, mas agradecer ao nosso amigo Jai, nosso irmão que está aqui lá, Miqueias, também. Mike aí pela, nos bastidores. Né? E dizer atividade foi bom. Que você pode ficar à vontade, viu? De sempre as portas estarão aqui abertas. Pronto, tranquilo também, quero deixar à vontade aí, não você precisar do nosso trabalho, do nosso louvor, nós estamos aí. Maravilha. Então, aquele pessoal que assistiu aqui, está nos acompanhando e que quiser, né, falar, olha, eu quero convidar o Djalma para ir lá na minha igreja, como é que ele faz? Eu tenho minha rede social, no meu Instagram, Djalma3012, Djalma de Jesus 3012, e tenho meu número de celular, pode falar, que é 73988887373. Se você quiser ouvir a palavra, quiser ouvir. Vamos lá, para entender melhor o 73, ficou um pouco, ó, 73988887373, é o WhatsApp 24 horas. É fácil, então duas vezes 88, duas vezes fácil, 73. não tem como a pessoa não decorar. 73, lembra? O TIM, né, que é TIM, 7373. E o Instagram, e tem no meu Facebook também, pode entrar no Facebook, Djalma de Jesus, no Facebook, Djalma de Jesus. E aí encontra também material seu, música sua. Lá você pode entrar na minha rede social, pode entrar nesse que você vai ver lá meus vídeos, as minhas participações em alguns eventos que eu gosto, que teve aqui em Itabuna, e meus irmãos, tenham vontade. Ó, eu faço questão de dizer isso, ó, pode me convidar sem medo. Eu sou um artista, eu sou um levita do Senhor hoje. Eu prego, eu canto totalmente de graça. Eu não cobro, eu não vendo a palavra do Senhor, eu não tenho chamada para isso. Eu faço questão de dizer, porque eu já ouvi uma pessoa, você veio do mundo, é cantor, cara. Eu era cantor do mundo, não sou mais. Hoje eu sou um servo do Senhor. Eu estou aqui para... Não estou falando aqui para me engrandecer, nem querer ser melhor. Eu não tenho chamado para cobrar. As pessoas às vezes ficam achando que eu cobro. Eu não cobro. Não sou contra quem cobra. Quem quiser cobrar, que cobre. A minha missão hoje é louvar e pregar o evangelho. No mundo secular, sim, era a minha profissão. Não é profissão. Entendeu? O louvor meu hoje é a minha obra do Senhor. É uma missão. É uma missão que Deus me falou. Então, eu não tenho isso. Mas pode me convidar à vontade. Igreja, aniversário, casamento. Eu gosto muito, praça pública. Quero mandar um abraço também aqui para os meus irmãos, a nossa diretora do meu projeto. Nós temos um projeto no Facebook, que é o Montes que Abençoa. Esse projeto é de louvor e pregação nas praças. Nós estamos um pouco parados aí por conta desse ano, foi muito atribulado, de política e tal. Sim. Nós, em nome de Jesus, vamos voltar. Que nós temos nosso grupo aqui, mandar um abraço para meu amigo Matheus, minha irmã Sônia, nossa amiga Val, né, Robson. Eu também faço parte desse grupo. Nosso amigo JP Joab aqui, que é um dos diretores do nosso grupo. E esse grupo já tem 4 anos que nós estamos lutando, mas a honra e a glória é toda do Senhor. E as portas têm se abrido para nós, entendeu? Então, eu não poderia falar isso aqui, deixar passar em branco. Não fiquei não foi isso mesmo, né? Só eu, você, Matheus, Val, Sônia. Se esqueceu Robson. De alguém, velho. Perdoando. Acho que mais não. Não, nosso amigo Pedrinho também, que faz parte do nosso grupo. Pedrinho, que é o nosso contrabaixista e faz parte da nossa diretoria. Um abraço para todos vocês, meu irmão. E que Deus continue nos abençoando. Eu digo a você, irmão, aquele que não se entregou para Jesus, é fácil, meu irmão. Abra mão do mundo. Olha, amigo do mundo, inimigo de Deus. Eu não sou... Isso que é bíblico, isso aí. Você tem que renunciar. Se você não houver renúncia, não tem... Você não vai conseguir. Mudança, né? Não tem mudança, você não vai ser mudado. Quando você receber o chamado, abra os braços e diga, irmãos, todos serão chamados, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Atentem para essa frase, que hoje eu estou carregando isso a ferro e fogo. Porque tem muita gente, Jesus ama todo mundo. Jesus ama todo mundo. Sim,
mas nem todo mundo ama Jesus. Preste atenção nisso. Olha. Então só vão subir aqueles Forte. que amam. É forte. Muita gente, Jesus ama todo mundo. Ele não discrimina ninguém. E todos aqueles que procurarem, ele vai achar aconchego nele, né? Mas nem todos. Mas nem todo mundo Jesus, porque tem aqueles que fazem assim, a vida é feita de livre escolha. E amor também é decisão, né? Amor é João? decisão. Olha, Decidir. aí ele falou assim, João, o que é que Jesus fez mudança. com aquelas pessoas que não amou ele? Ele não fez nada. Todos aqueles que procuraram ele, ele abraçou e salvou. E todos que procuraram serão salvos. Entendeu? Mas na Bíblia, é bíblico isso. Os que creem, né? É, os que creem. A Bíblia é que, olha, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Eu achava lá atrás que eu estava salvo. Não estava, meu irmão. Há 6 anos atrás, se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus, de corpo e alma, eu não estava salvo. Eu tenho certeza, porque isso é bíblico, tá? E minha vida só vai ser salva se eu continuar perseverando, que é uma luta, é uma guerra. E é fácil. Não, você basta dizer 2 coisinhas para Jesus. Pede perdão e Jesus faz o resto, você não vai fazer mais nada. Quando você pensa que não, você já está na igreja louvando, você já está estudando, já está sendo um missionário. A obra é feita por Deus. Ah, não vou aceitar. Agora outra coisa, ó. Odeie o mundo. Se você não odiar o mundo vai te odiar. Ele vai te derrubar. Porque o mundo não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Muito E bem. Deus é. Essa é a mensagem que eu deixo. Fortes palavras, né? Então, feitos os agradecimentos, quero também agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui Um nesse abraço, meus bate-papo. irmãos, vocês ouvintes que vieram até agora ouvindo. Isso, quero agradecer a cada um de vocês e dizer que na próxima segunda-feira eu já está de volta, né, com um outro convidado. Fico muito grato em poder participar hoje e quem sabe outros dias estaremos por aqui, tá bom? Então, essa foi a nossa edição do podcast Já e Papo Reto de hoje. Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, seja o momento que você estiver assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe. E encerrar com louvor é muito bom, né? Com a palavra de Deus, né? Foi bom, foi lindo. Acabou? Fechou, né?